Será mesmo que não é a mesma coisa? Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje esse vídeo é um pouco estranho, diferente, até difícil de se fazer. Antes, quando eu tinha assistido a primeira parte de Ordem Paranormal Quarentena, lembrando que esse vídeo não necessariamente, realmente não vai cobrir nenhum spoiler, não vou dar spoilers aqui. Vou falar da minha impressão, mas sempre falar da campanha. Seria um vídeo para explicar que eu amei a temporada, que ela é uma das melhores, e eu ainda não vou avaliar onde ela tá nas posições, se ela é a primeiro lugar, se ela passou Sdoll na minha opinião, se ela não passou Sdoll, se ela é melhor do que Segredo na Floresta ou não. Mas claramente ela foi muito boa. E seria um vídeo de eu falando que isso depois de eu ter assistido a primeira parte, que eu tinha achado a campanha muito boa, mas eu ia dar uns pontos do porquê não é a mesma coisa. E porque no fundo eu sentia que tinha algo que me fazia ficar triste com essa campanha e ao mesmo tempo feliz por ela existir. Eu até respondi isso em um comentário antes da segunda parte sair. O anfitriaço aqui perguntou. É uma pergunta sincera, onde ele perguntou se eu gostei de Quarentena. Não tem problema não gostar, afinal é uma opinião. E reitero isso pra vocês, é só uma opinião. Como eu já sempre falei pra vocês e até respondendo no comentário aqui, eu não gosto de Osne. Já fiz alguns vídeos falando do porquê eu não gosto de Osne. Eu já tenho um vídeo falando sobre, não é o foco desse vídeo aqui. É só pesquisar Osne RPG Explorer que você com certeza vai encontrar. E eu respondi aqui a pergunta do Anfetos falando o seguinte: cara, falando a verdade absoluta, eu amei demais, mas no fundo não é a mesma coisa. Quando comecei a ver Ordem, não sabia quem era Hakim, Loba, LJ ou a Gabi. Então, pouco a pouco, fui pegando a proximidade, né? E eu botei entre aspas porque eu não conheço essas pessoas para falar que eu estou próximo delas, com eles. E toda vez que vinha uma temporada nova, eu queria ver eles jogando de novo. Depois de começar as spin-offs, mudando players da campanha para campanha, de campanha para campanha, eu fiquei meio abatido. Eu adoro a ideia de elenco fixo. E aí eu coloquei aqui, né? Osne não gostei, Sdoll gostei, mas não é a mesma coisa. Quarentena gostei, mas não é a mesma coisa. PS, claro, muita gente pode dizer, essa galera não aceita mudança nenhuma. Tudo muda, cresce. Mas eu aceito e consigo gostar mesmo assim. Porém, é impossível não pensar. Não é a mesma coisa e possivelmente nunca mais vai ser. Mas agora voltando para o meu ponto central, que é a dúvida desse vídeo e tudo mais, não é a mesma coisa? Então, nesse momento eu quero explicar só um pouquinho, uma coisa que eu já falei em vários vídeos. Eu acho que nostalgia é uma palavra muito interessante. Que por mais que eu não me considere um ser nostálgico, eu não sou uma pessoa que se apega a desenhos antigos, eu não sou uma pessoa que se apega a praticamente nada antigo, eu sou zero antiguidade, digamos assim. Eu prefiro muito mais mudar coisas, mudar sistemas, mudar desenhos e ver eles de uma forma mais evoluída, do que ficar tentando remoer e viver do passado, ok? Mas eu não sou aquela pessoa que gosta da mudança radical. Digamos assim, trocar todos os players de uma temporada para outra, eu considero uma mudança radical. Você mudou todo mundo que a gente conhece, por exemplo. Enquanto, quando você vai só fazendo uma outra campanha com os mesmos players, considera uma evolução, porque são pessoas que já estão treinadas, pessoas que sabem narrar, pessoas que já participaram, pessoas que você já tem proximidade, e elas vão aparecer de novo. E esse era o meu pensamento com a primeira sessão. E eu sentia que era meio que isso. A gente sempre voltava pro zero. Ou seja, a gente passou calamidade e a gente deu um restart, um reboot. Voltamos do começo e vamos fazer um segredo na ilha agora. Uma campanha 0% de Nex, do começo, com novos personagens, novas pessoas jogando, pessoas, a maioria sendo pessoas que não sabiam jogar tanto. E vamos tentar de novo, uma nova história, do zero. Mas é uma história que tem começo e fim em uma só campanha que não vai levar muito pra frente. E vamos lá, pum, acabou. Vamos fazer de novo isso, vamos agora fazer sinais do outro lado. Novos personagens, novos jogadores. Pelo menos uma boa parte, né? Eu acho que nesse caso não é a maioria, né? Nós temos o Gary de novo. Ele joga, já tinha, Guaxinim já tinha, Felp já tinha e pronto. Essa aqui é a maioria de pessoas que já tinham jogado. E tudo mais.
Então, vamos lá, vamos voltar de novo, fazer um reboot, uma história de começo e fim que não leva muito mais nada pra frente. Parece, sabe aquelas coisas quando algumas séries como Star Wars criam especiais como o Visions? Onde são um episódio de começo, meio e fim e não vai continuar essa história? Eu sinto isso, por mais que as histórias dos Florenzi, de todo mundo vai continuar, tecnicamente falando, ela não vai continuar no seu núcleo. Ela vai ser resetada, apagada e voltada do começo. Resetada, apagada ou incorporada a uma outra história de outros personagens. E eu senti isso também. Eu tava sentindo que não é a mesma coisa, porque no começo, por mais que a primeira temporada seja praticamente quase um arco fechado e a gente só comece a explorar depois de Segredo na Floresta, depois de Segredo na Floresta a gente percebe que aquilo vai ter uma continuação. A gente vai ver aqueles personagens evoluírem, eles mudarem, eles crescerem, eles fazerem outras atividades, eles passarem por evoluções de vida, eles passarem por modificações de seus valores, eles mudarem sua aparência, seus poderes e por si só se tornarem pessoas, não vou falar evoluídas, né? Eu tô usando muita palavra evoluído, mas eu acho que eu falaria mais diferentes. Então, se tornarem pessoas mais diferentes do que a gente rebutar e ver tudo do zero. Eu acho a oportunidade de trazer players novos pro Ordem sensacional. Mas a gente já viu isso ocorrendo 3 vezes. Segredo na ilha, Sinais do Outro Lado, Quarentena e ainda vamos ver uma quarta com a spin-off do Sangue. E eu sinto que esse movimento de rebutar não é um movimento que eu curto tanto. Porque eu sei que aquelas histórias daqueles personagens, vai ficar pra trás. Não é o foco. O foco sempre vai ser a Calamidade. Eles só são um detalhe. Um detalhe para a Calamidade parte 2. E às vezes eu sinto isso. Por mais que eu goste de fazer campanhas curtas, que eu goste de explorar, pra assistir, eu sinto que pra mim é um pouco triste. Que tal? Então na minha cabeça, Ordem Paranormal Quarentena não era a mesma coisa. Até a segunda sessão. Eu não vou dar spoilers, mas a segunda sessão eu gostei demais. Não só da história, das sessões, das interações com os personagens, que foram muito loucas. Eu percebo como se eu já conhecesse o Quack, a Barguera, toda essa galera. Conhecesse entre aspas, né? Novamente, não tô falando conhecer fisicamente, tô falando conhecer pela internet mesmo. Sendo que ele só tinha aparecido em um episódio só e eu vi algumas coisas dele no QSMP. Mas um episódio já foi o suficiente pra fazer eu ter um mínimo de, digamos assim, de carinho por essas pessoas. Que até fica estranho de pensar. Pessoas na internet que podem ser totalmente o contrário do que a gente acha que eles são. E, bom, depois dessa segunda sessão, e eu ainda acho, né, já fiz um vídeo sobre falando que eu acho que vai ter uma continuação, uma segunda temporada dessa história. Eu percebo que dessa vez é diferente. Não é a mesma coisa, ou seja, é diferente, mas não é igual os Sinais do Outro Lado e Osne, que são um complemento pra Calamidade parte 2. Eu sinto que isso aqui é uma outra história. Uma história do zero. Uma história que vai ter o seu começo, seu meio e seu fim. E que vai ser, em algumas temporadas, que demonstrem uma evolução de personagem. Um crescimento e modificação de seus valores. Que mostre esses jogadores, com seus players, se modificando e passando temporada por temporada. E é por isso que, no final das contas, eu não é que estou contra o meu comentário. Eu ainda acho que não é a mesma coisa. E não precisa ser a mesma coisa. Mas isso é diferente do que foi Snow e Osne. Porque isso aqui sim é uma história. Não uma história que serve de escoro para uma outra história maior. Uma história própria, única. Mas é isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Falar um pouquinho sobre o que eu achei no final das contas realmente de Quarentena, sobre esse meu sentimento que ficou preso, ele não é a mesma coisa. E eu tenho certeza que foi uma das melhores temporadas que eu vi e que eu mais pude interagir com vocês. A gente começou a lançar 3 vídeos por dia em alguns momentos. Não era por pressão, por vontade de querer ser, ai caralho, eu vou aproveitar o sucesso, a fama, tal. Vou aproveitar que tá na temporada, vou ganhar muita view, muito dólar, tudo mais. Sei lá, dava vontades, né?
eu sentar nesse PC e gravar 6 vídeos em um dia. Editar 2, mandar um pro editor, editando. No outro dia mandar mais um pro editor e gravar mais 5. Sei lá, eu tava gostando. E acho que só Ordem consegue fazer isso comigo. Então, é isso. Desabafo. Não é a mesma coisa. Mas é diferente. E é um diferente bom. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui.